Martini, que hoje está conosco aqui presencialmente no estúdio. A gente fica muito contente e aproveitar a presença da Cíntia antes de entrar no assunto do Direto ao Ponto para parabenizar a Cíntia, que faz parte aí dessa lista seleta e muito especial para a gente aqui, que é o Mulheres da Década. A Cíntia foi uma das premiadas, tá com o troféu dela, aquele lindo troféu em casa. E Cíntia, parabéns, viu? A gente ficou muito feliz em poder contar contigo lá naquele evento, poder falar o teu nome, ouvir o teu discurso lá naquela noite, saber um pouquinho mais da tua história. A gente te conhece, sabe muito do teu trabalho, mas às vezes a história da pessoa, né, nem todo mundo conhece, então foi um momento bem especial por isso também. Rita, Ricardo, os nossos ouvintes da rádio, foi um evento memorável, eu não tenho outras palavras para dizer assim, é absolutamente emocionante, e o mais lindo disso tudo, né, a gente se conhece de outro jeito, né, quando isso acontece, porque vive um pouco mais, reflete sobre muitos aspectos, principalmente, né, na semana que a gente comemorava o Dia Internacional da Mulher, a gente fazia um evento dessa magnitude aqui na nossa região. Então, ele é realmente um evento assim, maravilhoso, ele foi um evento maravilhoso, e ele marca, né, muito do que aconteceu no Vale Taquari, muito do que aconteceu em toda a nossa região nessa última década, né, e o Papos retrata muito isso, né, à medida que os programas retratam o que a nossa região determina e acontece. No meu caso, especificamente, o tema do desenvolvimento regional, vocês sabem que é o meu tema, né? É falar sobre o Vale Taquari, estudar o Vale Taquari, falar sobre o Vale Taquari, fazer gestão do Vale Taquari, eu sempre fiz. Mas, assim, é muito bom um reconhecimento. E eu disse isso várias vezes. A gente trabalha muito sem essa expectativa. Trabalha porque quer e porque gosta e porque sabe que tem o seu papel a exercer. Mas ter esse retorno e ter ser reconhecido por isso é muito bom. É muito bom. E vamos lá, né, gente? Reconhecimentos que as pessoas estão aí para receber, estão aí para compartilhar, estão aí para servir de exemplo. Eu acho que isso é fantástico. É parabenizar o Grupo Independente por essa decisão, por essa ação, porque ela realmente fez sentido para todos nós, eu não tenho dúvida nenhuma. Merecido, e foi muito legal o teu depoimento também, a tua emoção, né, na hora do discurso, né? Todos os discursos, sim, né, Cíntia? Que qualidade! Sim, e só comprova que acertamos na escolha, né, das 10 mulheres em vida e também a homenagem em memória para Dona Carmen, que todo mundo aplaudiu de pé, né, que foi muito legal também. Exatamente. Eu sou uma chorona, quem me conhece sabe que eu choro mesmo, então não tinha como não se emocionar naquela noite. E vamos falar então sobre as definições das taxas de juros e o impacto na economia. Vamos lá, né, gente? A economista vai falar sobre algumas coisas que são os aspectos da política econômica e dos aspectos macroeconômicos. E isso nos afeta indiretamente, diretamente, e nós pouco sabemos, né, gente? Amanhã, o Conselho de Política Monetária define a nova taxa de juros. E ao que tudo indica, eles fazem reuniões, né, a cada 45 dias de 2 dias, então amanhã sai esse resultado. Ao que tudo indica, vai diminuir mais meio ponto percentual, a gente vai para uma taxa de juros de 10,75% ao ano. Mas qual é a grande questão disso tudo, né? Para que serve essa dinâmica de aumento ou queda da taxa de juros? Para estimular ou desestimular a economia. Se diminui a taxa de juros, o dinheiro se torna mais barato. O dinheiro se tornando mais barato, as empresas podem pegar mais dinheiro emprestado, fazer novos investimentos nos seus negócios. Se o dinheiro está muito caro, elas não conseguem fazer isso. Então, o mecanismo da taxa de juros, ele gera, né, estímulos ou desestímulos para a nossa economia. Por outro lado, ele faz um efeito contrário na inflação. Se os preços estão altos, a taxa de juros alta, ela desestimula. Então, ela vai fazer com que os preços baixem. Só que ela baixa o preço e desestimula a atividade econômica. Então, tem uma contradição no curto prazo. É mais ou menos falar de uma contradição entre emprego e preço. Porque se eu não faço novos investimentos, eu não contrato novas pessoas, então eu tenho menos empregabilidade. E esse é o fato que, nesse momento, sim, o Conselho de Política Monetária está demonstrando que vai baixar a taxa de juros a 10,75% ao ano, lembrando aqui, né, aos nossos ouvintes da Rádio Independente, que esse é o parâmetro do mercado, não é a taxa que o banco nos cobra, esse é o parâmetro que nós temos, então se essa aumenta as taxas, nos bancos aumentam, se essa diminui as taxas do banco diminuem, e é o juro que é cobrado das taxas públicas
que é calculado a dívida pública e assim por diante. Mais que isso, né? Além deles definirem essa taxa, eles dão os indicativos para o resto do ano ou para os próximos períodos. E talvez aí que esteja a nossa preocupação. Porque a inflação, no primeiro mês, ela veio, assim, a dados interessantes. O IPCA, que é o índice de inflação de fevereiro, veio com um aumento de 0,83%, e ele está muito focado em alguns setores que eu falava aqui num comentário anterior com o nosso ouvinte, que tem a ver com os preços dos alimentos, né, gente? Os preços dos alimentos aumentaram muito e eles significam muito na cesta básica. Então, tem uma preocupação com este aumento de preços, ou seja, a inflação. Se isso começar a pressionar também por questões internacionais, essa taxa de juros não vai baixar tanto assim. O grande problema disso é o que realmente é cobrado e é taxa de juros real na nossa economia, que é a diferença entre esse parâmetro e a inflação. Porque isso é custo, né, gente? É custo de quem precisa pegar dinheiro para poder fazer qualquer coisa no mercado. As nossas empresas já estão trabalhando numa situação que é bastante difícil, né? Lhes falta para muitos capital de giro. E esse capital de giro é caro quando a gente olha para essa taxa de juros. Então, todo este cenário, bom, tem um movimento que é um movimento que repercute na vida das empresas, na nossa vida e assim por diante. A tendência é que os preços se estabilizem e que a gente tenha um ano com preços assim, menos inflação que o ano passado, sim. Mas tudo tem a ver também com o que está acontecendo no cenário externo, né? Se realmente a safra de grãos no mundo e no Brasil for boa, ok. Se realmente a gente tiver a disponibilidade de petróleo no mercado internacional bem, ok. Mas se esses conflitos se exacerbarem, que a gente está vendo aí, principalmente o conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia, que ele tem um impacto nessas condições, nós podemos ter aumentos de preço internacional. E claro, né, gente? Tudo isso está atrelado a uma instabilidade ou uma expectativa internacional das eleições. No Brasil, a gente tem eleições municipais, mas tem muitas eleições, e talvez a principal delas, que é a americana, que vão também dar um pouco da toada do que acontece. Então, assim, a gente vive muito o nosso presente, a nossa vida, mas tem, né, uma interferência que é internacional e tem uma interferência que é, né, da política econômica nacional, que no final das contas é tornar os preços mais caros ou não, ou dar possibilidade de mais investimentos ou não. Mas, infelizmente, a gente sempre está falando de cobertor curto, né? Tira de um lado, cobre de um lado, descobre do outro, e é isso que se faz. Tentar achar o equilíbrio é o que precisa ser feito nesse caso, em se tratando de taxa de juros e inflação brasileira. É um tema mais complexo, que muitas vezes as pessoas não acompanham tanto, não dominam tanto, mas que impacta na nossa vida, né? Sim, porque, vamos lá, prateleira de supermercado, isso a gente sabe o que é, né, gente? Alimento aumentando e a gente diz assim, não dá para comprar um certo produto porque está muito caro, isso a gente reconhece. E isso é a vida das pessoas, é saber que o quilo do feijão, o quilo do tomate que ela consome aumentou ou não. Isso acontece. E é esta leitura que chega na ponta para as pessoas que está por detrás das políticas econômicas e da determinação dessas políticas econômicas, né? Ou dos movimentos que acontecem. E mais que isso, né? Para o nosso empreendedor, para o nosso empresário, é sim se ele consegue pensar em novos investimentos à medida que ele consiga captar dinheiro para fazer isso. O que nesse momento não é uma coisa simples a ser feita, porque os custos são caros para eles. Tá bom, Cíntia. Muito obrigado pela tua presença aqui. Uma boa semana. Uma boa semana a todos. Até semana que vem, gente. Um abraço. Abraço, Cíntia Agostini, economista, nossa mulher da década. Que delícia. Participa conosco sempre às terças-feiras no Direto ao Ponto, aqui no programa Troca de Ideias.